Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 3 da nossa semana Viver de Consultório. E durante essas 3 aulas, eu estou mostrando para você que é possível sim você viver do seu consultório, é possível sim você ter uma rentabilidade, você poder viver tranquilamente do seu consultório. Para que você viva do seu consultório, a primeira coisa que você precisa fazer é exatamente reconhecer os erros que vem cometendo há tanto tempo. E isso nós vimos na aula 1. Na aula 1, nós fizemos o diagnóstico do seu consultório, os possíveis erros, 10 maiores erros que o dentista comete. Na aula 2, a gente viu as 5 estratégias que você pode colocar imediatamente em ação, e com essas estratégias você já pode aumentar o seu faturamento. Sim, porque viver de consultório não quer dizer viver de tapinha nas costas. Viver de consultório quer dizer viver tendo o reconhecimento financeiro que você merece. Afinal de contas, quantas especializações, quantos cursos, quantos aperfeiçoamentos você já fez na sua área? Muitos. Qual é o valor da sua entrega? Alto. Com certeza, você que está aqui, você que me acompanha, você que está aqui nessa semana, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvidas quanto à sua entrega técnica. O que você precisa nesse momento é reconhecer o seu consultório como um negócio e como um negócio, fazer dele um negócio de rentabilidade, um consultório rentável e um consultório lucrativo. E é isso que eu estou mostrando para vocês nessas 3 aulas. E na aula de hoje, nós vamos passar por um processo de vendas. Nós vamos ver qual é a trilha que o paciente faz até chegar a você, a jornada, a gente chama a jornada do cliente ou a jornada do paciente. E é possível, Dulce, viver de consultório? É sim. Veja esses depoimentos. E meu faturamento dobrou em novembro. Eu acho que eu já melhorei 150%. Eu tripliquei os meus ganhos. Mais ou menos o triplo, mas é mais ou menos isso, de relação ao que eu antes faturava. E como eu disse, nós vamos continuar hoje na 3ª aula, mostrando o passo a passo de um consultório lucrativo. Se você ainda não assistiu a aula 1, se você perdeu a aula 1 ou se você perdeu a aula 2, as aulas vão ficar liberadas até o próximo domingo, às 23h59. Se você assistiu todas as aulas, coloca aí na hashtag. Coloca aí na hashtag, não. Coloca aí nos comentários se você esteve na aula 1, se você esteve na aula 2. Boa noite a todos vocês. Eu hoje já comecei acelerada, né? Eu já comecei querendo trazer, entregar aqui o conteúdo, porque esse conteúdo é de muito valor. Já coloca aí se você assistiu a aula 1, se você assistiu a aula 2, e eu já quero lhe reconhecer. Se você assistiu a aula 1, se assistiu a aula 2, está aqui na aula 3, de fato, você está extremamente comprometido ou comprometida com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. E aí a gente já coloca aí a nossa hashtag. Qual é a hashtag da nossa semana? Hashtag Hora de Mudar. Escreve aqui. Quero todo mundo escrevendo aí, hora de mudar, hora de mudar. Parabéns para você que está aqui, parabéns para você que já percebeu que é preciso mudar as coisas aí no seu consultório. E pequenos ajustes vão fazer grandes mudanças por aí, e eu lhe garanto. E eu primeiro preciso começar o nosso encontro, eu sempre começo as nossas aulas trazendo você para a clareza, trazendo você para a reflexão. Como ter um consultório lucrativo? Por que ter um consultório lucrativo? Como ter um consultório lucrativo, nós já vimos. Como? Primeira coisa, fazendo o diagnóstico, percebendo quais são os erros que a gente está cometendo. Como ter um consultório lucrativo? Entendendo de números e entendendo de pessoas. Como ter um consultório lucrativo? Trabalhando e olhando para esse consultório de forma consistente, entrando em ação, porque você sabe muito sobre ser dentista, mas você sabe pouco sobre o seu negócio. E esse é o momento de você começar a ter o conhecimento sobre o seu negócio. Então, o como eu posso lhe oferecer, o como eu posso lhe mostrar. E hoje, como eu venho dizendo, disse na aula 1, disse na aula 2, não é mistério para ninguém. Hoje eu vou trazer uma oferta para você. Então, fique aqui comigo até o final da aula, que vai ter muito conteúdo. Você, no final da aula, se você não tiver interessado em ir mais fundo, se você não tiver interesse nenhum em se aprofundar, em, de fato, olhar o seu consultório como um negócio, não tem problema nenhum, continuamos amigos. Mas você que quer mudar, você que quer chegar em dezembro, já quer ter resultados diferentes, fica comigo na aula de hoje até o final, que hoje eu vou trazer para você uma
uma coisa especialíssima, uma oferta especial. Então, o como ter um consultório lucrativo é o que nós estamos vendo. Agora, por que ter um consultório lucrativo? Qual o motivo? O que é que está por trás? E eu digo para os meus alunos que é o descascar a cebola. Na verdade, é a gente entender o que é que faz com que eu deseje ter um consultório lucrativo. Por que que eu quero ter um consultório lucrativo? Se eu não encontrar o meu porquê, vai ser difícil eu continuar. É a sua família? É o seu filho? É você, a sua autoestima? É você ser reconhecido? O que é que vai fazer você se mover consistentemente para ter um consultório lucrativo? E cada um tem o seu porquê. Aqui está a nossa amiga, né, uma aluna aqui que a gente tem, uma aluna dos nossos programas, que aqui de Maceió, e que ela disse, tenho 23 anos de formada, e em 2020, no ano da pandemia, o perfil do Inspirando Dentistas, porque o nosso perfil chamava-se Inspirando Dentistas, surgiu para mim. Comecei a ouvir e me identifiquei demais com tudo aquilo que estava sendo abordado. Comecei a colocar em prática, eu grifei isso daqui, porque não é milagre. Você tem que colocar esses conhecimentos em prática. E vi que funcionava demais. Fiz minha inscrição no programa e foi a melhor decisão que tomei. Participei de todas as aulas, fiz as tarefas e sim, aumentei o meu faturamento no consultório. Imagine, em plena pandemia, aumentar 10 mil no faturamento. Foi realmente inspirador. Continuo aqui aprendendo e hoje me considero um dentista de valor. Ouvi, aprendi e coloquei em prática. Ouvi, aprendi e coloquei em prática, doutora Antônia Marinho, em Maceió. Então, não adianta nada você passar por aqui, você ouvir, você anotar aí no seu caderninho. E, aliás, vocês estão anotando aí no caderninho, né? Quem aqui já fez um caderninho? Quem aqui já fez mudanças? Quem aqui já colocou em prática aquilo que a gente conversou lá na nossa aula 1 e na aula 2? Coloca aí nos comentários quem já colocou em prática. Sentiu alguma dificuldade? O que é que está travando você? O que é que você achou que vai ser o mais difícil de você colocar em prática aí no seu consultório? Vai colocando aqui nos comentários que eu quero saber um pouco mais de você. Então, ouvi, aprendi e coloquei em prática. Porque se você não colocar em prática, não existe milagre. Você tem que entrar em ação. Por que que eu preciso fazer com que o meu consultório seja lucrativo? Para, de repente, eu abrir o meu consultório. Que foi o que aconteceu com a Antônia. Antônia abriu o consultório dela em plena pandemia. Por quê? Para que eu possa ter qualidade de vida, para que eu possa viajar, para que eu possa tirar férias, para que eu possa pagar a faculdade do meu filho, para que eu possa pagar o tratamento do meu filho, para que eu possa finalmente ser valorizada. Porque chega de escutar as pessoas dizerem: esse consultório não dá nada. É melhor você fechar esse consultório. Por que que você insiste? Por que que você continua nesse consultório se esse consultório não dá lucro? Então, muitas vezes, a gente vem escutando isso ao longo do tempo. Vem escutando as pessoas dizerem: abra outra coisa, faz outra coisa. Mas você não quer fazer outra coisa. Você ama ser dentista. E se você ama ser dentista, o caminho é fazer com que o seu consultório seja lucrativo. E é possível, sim, o seu consultório ser lucrativo, porque vários dentistas, centenas de dentistas, passaram pelos nossos programas e tornaram os seus consultórios lucrativos. Mas a gente precisa destravar. A gente precisa destravar algumas definições, alguns paradigmas, algumas crenças que a gente tem. E uma das coisas que a gente precisa destravar é exatamente aprender a vender. Eu preciso entender que o meu negócio ele tem que trabalhar em cima daqueles 5 pilares que a gente viu na aula 1. Quais foram os 5 pilares que a gente viu na aula 1? Captação, atendimento de excelência, vendas, fidelização e gestão. Eu preciso destravar para fazer com que esses pratos eles girem harmoniosamente, porque só assim eu vou conseguir ter um consultório lucrativo, só assim eu vou conseguir, de fato, viver do meu consultório. E para que o meu consultório seja lucrativo, para que eu possa viver do meu consultório, eu preciso de quê? Eu preciso de clientes, que a gente chama de pacientes, mas que de pacientes eles não têm nada, né? Às vezes a gente tem cada paciente impaciente. Vamos usar a palavra cliente ou paciente, use o que você quiser. Mas existe uma jornada
uma jornada do antes, do durante e do depois. O que é o antes? O antes é quando ele viu você. O antes é quanto ele ficou ali, ó, olhando para você, quanto ele ficou lhe paquerando, até ele entrar em contato. Quando é que ele entra em contato? Quando ele liga e ele marca uma consulta. Tudo isso é o antes. Durante o antes, nós precisamos nós precisamos atravessar uma jornada. Eu preciso, de alguma maneira, chamar a atenção desse possível cliente. Através do quê? Através do meu marketing, através de uma indicação, através de algo que ele conseguiu chegar a mim, que ele me viu. Depois que eu chamo a atenção, eu tenho que causar o interesse nessa pessoa. Porque muitas vezes a gente fica achando que a captação de pacientes ela vai acontecer da noite para o dia. Dulce, eu já fiz várias estratégias de captação de pacientes e eles não conseguem vir. Eu não recebo pacientes. Eu já vou abrir aqui um parênteses para vocês. Não é apenas se colocar nas redes sociais, não é apenas abrir um Google Meu Negócio, não é apenas colocar o seu nome no Google Ads. Existe um passo antes que muitas vezes nem mesmo as agências que você procura, as agências que você paga para que elas façam o seu marketing, ela pensa sobre isso, que é o seu público-alvo. Qual é o público que você quer trazer para o seu consultório? Aonde ele está? O que é que ele pensa? O que é que ele deseja? O que é que ele quer? Quais são as dores desse público? Quais são os desejos desse público? Quais são os sonhos? Onde eles se encontram? O que é que eles gostam? O que é que eles pensam? O que é que eles falam? Com quem eles conversam? Quando eu defino quem é o meu público-alvo, eu consigo ter uma comunicação assertiva com esse público. E eu consigo fazer ou tornar o meu marketing muito mais assertivo. Então, eu tenho que fazer com que eu chame a atenção, porque existe uma infinidade de dentistas hoje. Então, de alguma maneira, eu tenho que chamar a atenção e chamar a atenção de forma ética. Chamar a atenção não quer dizer que você vá se colocar nas redes sociais sem pensar na autoridade que você quer construir, que é uma outra conversa que daria panos aí para a gente conversar pelo menos umas 2 horas. Então, você vai chamar a atenção, você vai causar interesse, você nessa jornada vai fazer com que aquele cliente passe a lhe desejar, ele quer passar por você, ele quer ser atendido por você, até que ele entra em ação. O que é ação? Entrar em contato, mandar uma mensagem ou fazer um telefonema para que marque uma consulta com você. Isso é entrar em ação. Às vezes, a gente nem espera. Aquela pessoa já está lhe observando há meses, mas quando a gente fala de pacientes, quando a gente fala do serviço saúde, ele é diferente de um outro serviço. Ninguém vai para o dentista. Eu quero para o dentista. Hoje acordei com a vontade de ir para o dentista. Quem é que acorda com vontade de ir para o dentista? Ninguém, né? Quando é que a gente vai para o dentista? Quando a gente tem uma necessidade, quando a gente tem um desejo ou quando a gente está passando por alguma dor. Então, o paciente ele vai lhe procurar ou para resolver uma dor ou para que você traga para ele, realize para ele aquele desejo. E muitas vezes ele está ali, só lhe observando, observando você várias vezes e de repente a dor aparece. De repente ele tem uma fratura, de repente ele descobre que aquele dente, ele não está mais satisfeito com aquele sorriso, ele quer melhorar alguma coisa, a dor, o desejo, ele aparece e aí ele vai para quem? Para você que está sempre aparecendo para ele. Porque quem não é visto não é lembrado. Depois que ele entra em contato, ele vai ter o processo, a jornada do durante. O que é a jornada do durante? A jornada do durante é ele marcou e ele compareceu. E ele chegou no seu consultório para a primeira consulta. E como é que ele é recebido? Como é essa primeira consulta? Como você conversa com ele? O que é que você aborda? Quanto tempo é a sua consulta? Ele vê valor na sua consulta? O que é que você conversa? Então, nós vamos ter o durante, e isso aí vai até o momento em que ele fecha. Ele fecha o tratamento com você e ele faz o tratamento com você. Tudo isso é o durante. Quando ele terminou,
no tratamento, aí é o depois, é o que a gente chama de pós-venda. E aí vem a questão, será que ele lhe indicaria? Às vezes, quando a gente pergunta para os dentistas, você tem algum problema com relação a fidelizar os seus pacientes? Não, não tenho problema nenhum. Mas aí, quando a gente vai conversar de perto, a gente percebe que os dentistas não se preocupam com essa fidelização. Eles fazem pouquíssimas ações no sentido de fidelizar esse paciente no pós-venda. Ele acha que o paciente é fiel a ele porque ele fez uma boa endodontia, porque ele fez um bom implante. E hoje a fidelização vai muito mais. Então você precisa estar sempre fazendo ações no antes, ações no durante e ações no depois. E como a gente não pode, não tem tempo de trabalhar toda essa jornada, porque tem uma jornada do antes, tem uma jornada do durante e tem uma jornada do depois. Hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar a jornada do durante. O que é o durante? É como você vai receber o seu paciente, como você vai fazer a primeira consulta, porque na primeira consulta a gente já começa o processo de vendas. Como você vai apresentar a sua proposta de valor, como você vai negociar e como você vai fechar. Essa será a nossa aula 3 da Semana Viver de Consultório. E quando a gente aprende essas técnicas, olha o que acontece. Pessoal, fechei um planejamento hoje de paciente antiga, pagou à vista e incluí a falta da semana passada. A pessoa está tão satisfeita com aquilo, com toda aquela abordagem que foi feita, que ela paga até a falta da semana passada sem reclamar. Boa noite, super megas. Megas são os meus alunos, né? A gente chama, nós nos chamamos de megas. Essa semana foi bem produtiva, fechei bons trabalhos com pacientes antigos, fiz os orçamentos e simplesmente entreguei sem explicações. Ninguém contestou. E aqui, logo de cara, cai por terra aquela crença de que os pacientes estão pechinchando, que os pacientes vão lá só para fazer levantamento de preços, que os pacientes não têm dinheiro. Muitas vezes eles não estão fechando porque você não sabe a técnica de fechamento, porque você não sabe alguns detalhes que são necessários usar no momento da negociação. Boa tarde, eu vim hoje aqui, estava devendo essa gente, acabei de fechar um orçamento à vista, num valor legal para mim e para o paciente. Então está aqui, esses são os depoimentos que eu recebo dos meus alunos. Olha isso aqui. Isso aqui eu vou contar aqui para vocês, tá? Esses depoimentos aqui são de alunos que entraram no programa há um mês só entraram no programa, a última turma. E olha o que eu recebi a semana passada. Depois que a gente fez toda a nossa aula, nem cheguei ainda na aula de vendas com eles, mas já dei algumas ideias, a gente já trabalhou lá, a gente teve a aula de precificação e dentro dessa aula de precificação eu trouxe para eles algumas abordagens para que eles fechassem, para que o paciente entendesse que não é sobre preço, mas é sobre valor. E quando eles colocaram em prática, olha aí, professora Dulce, turma, tudo bem com vocês? Vou compartilhar minha vitória. Fechei um orçamento. Fechei na terceira e quarta 3 orçamentos. Apenas um veio pela internet. Ali, ó, ali é um áudio. Eu não transcrevi o áudio, mas ela disse que fechou. Tanto é que a colega embaixo disse parabéns e a outra disse show. Aí a outra disse, passando para compartilhar uma vitória, fechei o planejamento à vista, dei o desconto de 10%, mas os preços já estavam com juros, caso ele preferisse com cartão, que é técnica de quê? De negociação, que a gente ensina dentro do nosso programa e que a gente vai ensinar algumas coisas aqui também hoje para vocês. Então, é hora de vender. Quando a gente fala de vender, tem dentistas, tem profissionais da área de saúde que ficam, ai, meu Deus, fico arrepiado. Não gosto de vender, não me sinto bem, não nasci para vender. Nasci para sentar no mocho e executar o meu trabalho. Se você nasceu apenas para sentar no mocho e executar o seu trabalho, você só tem 2 caminhos. Ou você vai trabalhar para alguém, ou você vai ter que ter um time de vendas. Mas quando você tem um time de vendas, você aumenta os seus custos. Porque se você não tem time de vendas, você tem que vender. Porque se você não vende, como é que o seu consultório vai ser lucrativo? Não existe essa possibilidade. Então, você precisa vender, sim. E aí, existe uma coisa que é a nossa régua, nosso limite mental, as nossas crenças mentais com relação ao dinheiro.
E eu vou perguntar aqui para você, eu quero que você escreva aí nos comentários. O quanto para você é confortável vender tratamentos nesses valores? Vai colocando aí nos comentários. Ah, eu me sinto confortável de vender tratamentos até R$ 500. Ah, eu me sinto confortável de vender tratamentos até 1.000, eu estou bem. Não, até 3.000 eu estou bem. Ou até 5.000 eu estou tranquila. Até 10.000 eu estou tranquila. Ah, eu estou tranquilo. Independente do valor. Coloque aí que eu quero saber de vocês. Até quanto você se sente assim, confortável, tranquila ou tranquilo, de bem com a vida, sem problema nenhum, sem tremer, sem ansiedade, nada. Até quanto? Coloque aí, até 500, até 1.000, até 3.000, até 5.000, até 10.000, ou você se sente tranquila ou tranquilo, independente do valor. Isso é muito importante você ter noção disso. Porque a venda, ela só acontece quando eu me sinto segura. Se eu não me sentir segura para passar aquele planejamento e para falar sobre aquele valor, a venda não vai acontecer. Se eu acho que passar um tratamento de 10.000, de 15.000, de 20.000 é caro, o paciente não vai comprar. Porque eu estou informando inconscientemente que é caro. Venda, ela não é feita na razão, ela é feita na emoção. E a emoção entre aquelas pessoas, entre eu e o meu paciente, elas são sentidas. Então, se eu tenho uma barreira mental financeira, se eu acho que 10.000 é caro, se eu vou fazer uma negociação de 10.000 e me sinto insegura, dificilmente o paciente vai fechar. Mas aí o que, que você pensa? Você não pensa que você foi responsável pelo não fechamento. Você pensa que ele não tem dinheiro, sim, sabe por quê? Porque ele diz para você, vou pensar. Ele diz para você, está muito caro. E quantas vezes ele deixou de fazer com você, deixou de fechar com você e foi fazer com outra pessoa que tinha o mesmo valor ou até maior. Eu já ouvi dentista dizer, eu não entendo. A pessoa deixou de fazer comigo e foi fazer com aquele outro colega que cobra muito mais. Onde é que está a questão? A questão foi o colega, a questão é a situação financeira do paciente ou a questão está com você? Enquanto eu não me responsabilizar pelos meus resultados, fica difícil que a mudança aconteça. O quanto para você é confortável pagar algo nesses valores? Você paga de boa quando é alguma coisa de R$ 500. Você paga de boa quando é alguma coisa de 1.000. Você paga de boa de 3, de 5, de 10. Ou você paga de boa, independente do valor, quando você de fato quer algo. Quando você diz assim, eu acho que isso é importante para mim, eu quero isso e eu vou comprar isso independente do valor. Ou você fica ali se amarrando, você é aquela pessoa que fica negociando, que fica pedindo desconto. Você é o cliente que você atrai. Eu vou até me ampliar aqui para dizer essa frase para você. Escreva isso. Perceba isso. Você é o cliente que você atrai. Se você não consegue investir em você, sim, porque um tratamento odontológico é um investimento em mim. Aí, às vezes, a gente diz assim, a pessoa não quis investir nela mesma para fazer uma reabilitação que custava 20.000, 30.000. Aí eu pergunto, você investe em você 20.000 ou 30.000? Sim ou não? Se você não investe 20.000 ou 30.000, se você não investe nem 3.000 em você para que você melhore, como é que você cobra ou questiona o paciente que não quer lhe pagar 3.000? Se você mesmo precisando de um serviço, você diz assim, 3.000 não, vou pensar, vou deixar para depois, tá caro, agora não. Por que você se sente mal quando o paciente diz isso mesmo para você? Você é o paciente que você atrai. Por isso que eu digo para os meus alunos, eu digo o seguinte, quando vocês investem em conhecimento, quando vocês investem para o seu negócio faturar, a mágica acontece. Sabe por quê? Porque você destrava. Você destrava e você diz assim, poxa, para mim, eu investi 3, investi 4, investi 10 e deu bom, por que o paciente não vai investir? Vai investir também. Então, é aí que a mágica acontece. Quanto para você é confortável
usar ou trabalhar ou comprar algo nesses valores. Já vai colocando aqui. E, como eu disse, você é o cliente que você atrai. O que é caro? O que é barato? O que é caro para você? O que é barato para você? Às vezes a gente fala, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, o valor dos R$3.000. Às vezes a pessoa diz assim, um curso de R$3.000. É caro. É caro. Mas aí ela vai, né? Vamos dizer assim, uma mulher, ela vai ali e compra uma bolsa de R$3.000. Que eu sempre brinco, que eu digo que da bolsa você não vai ter aumento na sua lucratividade. Mas daquele programa você vai comprar várias bolsas. De uma bolsa você não compra consultórios, mas do seu consultório você compra várias bolsas. Então, o que é caro e o que é barato? Eu digo que o que é barato é aquilo que você investe e não usa. Aliás, caro, desculpem. Eu digo que o que é caro é aquilo que você investe e você não usa. Você não utiliza nada. Mas, se você comprou aquilo, se você investiu naquilo, e se aquilo está lhe dando retorno, é claro que aquilo é barato. Se você investe, por exemplo, num programa de R$3.000, ou numa mentoria, e ele lhe dá aquele retorno, ele não é caro, ele é barato. Então, o que a gente tem que pensar quando o paciente diz que é caro com relação a quê? Porque caro ou barato estão ali, ó. Quando eu digo que algo é caro, é em relação a alguma coisa. Quando eu digo que algo é barato, é em relação a alguma coisa. Preço é diferente de valor. Aqui a gente tem o quê? Duas águas. Não é água, é tudo água. Uma tem um preço diferente do outro. Mas existem pessoas que não vão tomar esta água do lado esquerdo aí com a tampinha azul, porque não veem valor e vão pagar 3, 4, 5 vezes mais nessa água verde, na aguinha Perrier. Por quê? Porque essas pessoas, aí a gente volta, né, dá uns passinhos para trás. As pessoas que vão escolher essa água da direita, elas percebem o valor dessa água da direita. Porque essa água da direita, quando ela é oferecida para o público-alvo certo, o público que conhece aquele valor, eles vão comprar. Mas se ela for ofertada para o público errado, o público não vai ver valor e o público vai dizer, isso é caro. Então, tudo começa lá atrás, quando eu defino quem é o meu público-alvo. E eu preciso fazer com que aquela pessoa que está na minha frente, ela não me compare pelo preço. Eu tenho que ter na minha comunicação, no meu atendimento, em tudo que eu vou fazer com ela, desde o momento em que ela entra em contato com o meu consultório, com a minha clínica pela primeira vez, ela tem que perceber valor. Ela tem que perceber que eu sou uma dentista diferente. Que eu sou uma dentista diferenciada. Porque é a partir dessa diferenciação que você começa a gerar valor. E quando eu gero valor, eu saio do patamar de preço. Eu não tenho mais como comparar. Então, eu pergunto, você está sendo comparado com que dentistas? Se as pessoas estão lhe comparando pelo preço, é porque elas estão saindo do seu consultório e não estão vendo nenhum valor. Porque carro é carro. Aqui está um carro azul, 4 rodas, airbag, direção, freio. Vai lhe levar. Vai lhe levar daí para onde você deseja. Mas algumas pessoas só vão comprar este carro porque só podem comprar esse carro. E está tudo certo. Mas existem outras pessoas que podem comprar esse carro e que vão comprar esse carro, que vão ver valor nesse carro. Alguém pode dizer assim, mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não compraria esse, eu compraria o outro. Ok, se você tem todo o dinheiro do mundo, se a questão não é dinheiro e você não compra esse, é porque você não viu valor nesse. Então, preço é uma coisa e valor é outra. Preço é algo que nós podemos medir, valor não. Quem coloca o preço do meu trabalho sou eu. Eu digo qual é o meu preço. O preço é X. Mas quem enxerga valor é o paciente. E o paciente enxerga valor a partir daquilo que eu comunico para ele. Quando eu falo comunicar, não é só o que eu falo. É o que eu falo, o que eu faço, o que ele vê no meu entorno, é a comunicação verbal e não verbal.
Quando o paciente chega no seu consultório, quando o paciente liga para marcar uma consulta com você, quando ele entra na sua sala, tudo está alinhado, tudo está mostrando que você é um dentista de valor? Sim ou não? Vai pensando. Senta na sua sala de espera. Liga para a sua secretária para marcar. Manda uma mensagem. Faz aí um cliente oculto para ver como é que ela lhe recebe, como é que ela recebe. E você? Quando o paciente chega no seu consultório, como é que você está vestido? Como é que você recebe esse paciente? Você olha para esse paciente, você escuta esse paciente, você acolhe esse paciente, você conversa com esse paciente. Eu estou dizendo para vocês desde a aula 1. O que vai fazer a diferença no seu consultório, o que vai fazer a diferença nos resultados do seu consultório, não são grandes mudanças, são pequenas mudanças, são pequenos ajustes. Só que você ainda não percebeu esses ajustes. Você ainda não teve clareza desses ajustes. E preço comunica valor. A gente sempre diz, tudo que é bom é caro. Sim, se tudo que é bom é caro e você é um dentista, uma dentista baratinha, eu entendo que você não é bom. E aí eu quero fazer essas perguntas. Você se orgulha do seu preço? O seu preço comunica seu valor? Ao ver o seu preço, o paciente compara você com quais opções no mercado? Fica com isso, escreve isso aí. Faz um print. Eu quero que você vá dormir pensando sobre isso. Espera aí. Eu me orgulho do meu preço. O meu preço comunica o meu valor. Poxa, quando o paciente vê o meu preço, ele está me comparando com quem? Com quem aqui da cidade ele está me comparando? Porque os bons profissionais, eles não são comparados. Mas, para você ser, para que as pessoas percebam que você é um bom profissional, existe o quê? Existe um caminho, existe uma jornada, existe um passo a passo. Não é da noite para o dia que isso acontece. Mas isso pode acontecer, sim. Você pode ser um dentista de valor, um dentista valorizado. E as pessoas que vão no seu consultório, elas não compram. É isso que o dentista precisa entender. Pare de vender material. O paciente, ele não vai comprar uma coroa, ele não vai comprar um implante, ele não vai comprar uma restauração, ele não vai comprar uma faceta, ele não vai comprar um clareamento, ele vai comprar a transformação que o seu trabalho causa nesse paciente. Ele vai comprar a dor que você vai tirar dele. Ele vai comprar o conforto, ele vai comprar que ele vai poder dormir, que ele vai poder mastigar, que ele vai poder se sentir seguro para sorrir. Essa paciente, ela tinha anos que não ia para as reuniões dos filhos depois da natação. Por quê? Porque ela tinha vergonha de sorrir, porque os 2 centrais eram escuros. E depois que ela fez esses laminados, ela voltou, ela escreveu para mim, Dulce, eu estou aqui. Era um sábado, ela mandou um texto enorme no WhatsApp. Eu estou aqui pela primeira vez, confraternizando com as mães dos amigos do meu filho. Porque finalmente eu estou sorrindo. As pessoas dizem que eu sou antipática porque eu não sorrio. Ela escreveu um livro e ela disse que no lançamento do livro, na noite de autógrafo, ela estava séria. Por quê? Porque ela não queria sorrir. Então, imagine a transformação que você causa na vida das pessoas. Mas você está vendendo o quê? Você não está vendendo a transformação. Você está vendendo a faceta, a coroa, o implante. Você está dizendo, olha, o meu preço é esse, porque eu uso uma resina que custa R$600. O paciente não quer saber. Olha, porque eu uso a melhor resina. Você tem a obrigação de usar a melhor resina. É muita cara de pau uma pessoa dizer, olha, o meu preço é esse porque eu uso a melhor resina. Vem cá, e o seu preço seria diferente? Por que você iria usar uma resina que não é a melhor resina? Vamos pensar. Olha a informação que você está dizendo para o seu paciente. Olha, o meu preço é esse porque eu uso a melhor resina. Meu amigo, você tem a obrigação de usar o melhor material. Se você sabe que esse é o melhor material, você é um profissional de respeito, responsável e ético, você tem que usar o que é melhor. Se você faz dentística, você tem que usar o melhor adesivo, o melhor isolamento, a melhor resina, os melhores instrumentos. Se você faz implante do mesmo jeito, quem tem que pagar isso? O seu paciente. Mas para que ele pague, você precisa saber vender. E o que está acontecendo é que você não sabe vender, porque você está passando aqueles
orçamentos que não mostram nenhum valor e não está conseguindo negociar. Então, os pacientes, eles compram a transformação que o seu serviço oferece. Escreve aí a palavra transformação. Sabe por quê? Porque é hora de mudar. E essa é a nossa hashtag, hora de mudar. Está na hora de você mudar esses conceitos, está na hora de você mudar esses resultados, está na hora de você mudar essas crenças, está na hora de você fazer a diferença. Nós estamos quase finalizando esse ano. Dá tempo de você chegar em dezembro e já começar a fazer diferença. Eu mostrei para vocês aí os alunos que começaram há um mês, tem nem 40 dias que a gente começou essa turma. E a turma, já teve gente que já deixou convênio, já teve gente que começou a vender, já teve gente que aumentou os seus preços, já teve gente que está se movimentando e já está colhendo os resultados. É muito rápido. Mas você precisa fazer de forma estruturada, você precisa ter o conhecimento para que as coisas aconteçam. A venda, ela acontece antes, durante e depois da consulta. Não pense que a venda ela vai acontecer somente naquela hora que o paciente senta na sua frente e você vai entregar o orçamento. Não. Tudo, é todo o conjunto. Quando ele entra em contato, como a sua secretária atende, o que é que ela escreve, como é que ela fala no telefone, como é que ele é recebido na recepção, o que é que ele vê na recepção, como é que você recebe ele na sua sala. Tudo isso é o encantamento do paciente. Hoje se fala muito em encantar o cliente, a experiência do cliente. A experiência do cliente é algo que vai fazer a sua diferenciação. Porque ir para o dentista já é muito chato. Imagine se você não oferece para esses seus pacientes uma experiência agradável. Aí você vai ser mais do mesmo, você vai ser só mais um dentista. Então veja aí, ó. Veja aí a nossa aluna. Quero compartilhar uma pequena vitória que tive essa semana. Atendi uma paciente primeira vez que veio com a esposa. Fiz aquela, olha aí, entre aspas, aquela primeira consulta. Usei as técnicas ensinadas e, como resultado, o paciente fechou. E melhor ainda, a esposa que já tinha um dentista disse que se encantou com o meu atendimento e vai deixar o profissional e já marcou uma consulta comigo. Se eu não tivesse utilizado essas técnicas, não teria ganhado este paciente. Fiquei muito feliz. Entendeu? Se eu não tivesse usado essas técnicas. Ou seja, existem técnicas para isso. Existem técnicas para você encantar. E você precisa conhecer essas técnicas para fazer a diferença aí no seu consultório. Você precisa ter uma consulta de excelência. O que é uma consulta de excelência, Dulce? Uma consulta de excelência é aquela consulta, primeiro, que você tem que ter empatia pelo seu paciente. Ter empatia pelo seu paciente não é assumir as responsabilidades que não são suas. Ter empatia pelo seu paciente não é baixar o preço porque ele não pode pagar. Isso é um problema dele. Ter empatia pelo seu paciente é se colocar na dor dele, entender o que ele precisa, ouvir o que ele diz, mas não ouvir a superficialidade do que ele informa. É estar com a escuta ativa, atenta. É criar sintonia e conexão. É o que se chama de rapport. O que é isso? Eu tenho que atender o meu paciente como ele quer ser atendido e não como eu gostaria de ser atendido. Isso é um erro tremendo. Eu disse lá no começo da aula, o seu negócio ele vai crescer quando você entender de números e de pessoas. Então, existe uma coisa chamada de perfil comportamental. As pessoas, todos nós, eu e você, todos nós temos perfis, temos comportamentos característicos. Existem 4 perfis comportamentais. O executor, o comunicador, o planejador e o analista, que gostam, se comportam e agem de maneiras diferentes. Então, quando eu conheço o que é o perfil comportamental, por isso que eu preciso entender de gente, o paciente sentou na minha frente, troquei 2 palavras com ele, eu já sei. Esse paciente é um executor, esse paciente é um comunicador, é um planejador, é um analista. E quando eu tenho esse conhecimento,
toda a minha comunicação vai ser alinhada com quem ele é e não com quem eu sou. Porque não é sobre mim, é sobre ele. Ele é a pessoa importante. Então, quando eu começo a falar com ele, do jeito que ele é, na entonação, nas pausas, na maneira, olhando para ele, não é olhando para baixo, não é tremendo, não é olhando para o lado, não é olhando para o caderno, não é olhando para o celular, não é sendo interrompido a cada segundo pela sua secretária que está dizendo que o outro paciente está esperando, ou que não sei quem quer falar com você. Não, aquele é o momento dele, você tem que dizer isso para ele. Olá, seu fulano, olha, aqui, esse momento é do senhor. Grande erro, o paciente entra e você coloca o paciente na cadeira de atendimento. Não, o paciente não vai para a cadeira de atendimento. O paciente vai sentar ali. Você tem que ter um lugar para receber esse paciente. De preferência, um lugar acolhedor, mas não tenho, eu tenho uma sala só. Ok, senta ele ali na sua mesa. Não, primeiro a gente vai conversar. Primeiro eu quero conhecer o senhor. Quero saber tudo sobre o senhor. Hoje, a pessoa mais importante aqui nesse momento é o senhor. Então, quando eu começo a ouvir, eu vou criando o quê? Uma sintonia, uma conexão. Eu gero confiança. E essas perguntas, já anotem aí, façam um print aqui dessa página, desse slide. São as perguntas poderosas. Essas são as perguntas poderosas. Quem? O quê? Por quê? Como? Onde? Quando? Pergunta e escuta. Então, seu fulano, quem o indicou para vir para cá? Quem mais o senhor já viu que fez esse tratamento? Quem foi que disse para o senhor que esse era o melhor tratamento? O que é que o senhor espera do tratamento? O que é que o senhor veio buscar? Quais são as suas referências? Por que, seu fulano, que o senhor está aqui na minha frente? Por que o senhor escolheu a mim? Por que o senhor não fez antes? Por que o senhor esperou tanto tempo para resolver essa questão? Por que o senhor quer fazer agora? Como é que o senhor acha que isso vai ser resolvido? Como é que o senhor espera estar daqui a um ano, quando a gente fizer esse tratamento? Onde? Onde o senhor ouviu falar sobre isso? Onde foi que o senhor me achou? Onde foi que o senhor leu? Então, são essas perguntas abertas que você faz, às vezes, uma pergunta e o paciente já conta tudo. E ali no que ele conta, e você já aqui, ó, já vai escrevendo, são essas palavras que ele respondeu para você que você vai usar no momento em que você vai apresentar o seu planejamento, no momento em que você vai trazer a sua proposta de valor. Porque você não vai usar aqueles termos técnicos, você vai usar as palavras que ele usou. Porque no momento que você usa as palavras que ele usou, você está gerando ali conexão. Agora, para isso, eu preciso perguntar e escutar atentamente. Eu preciso estar com a minha escuta ativa. Eu não posso estar aqui com o meu paciente pensando no que eu vou fazer daqui a pouco. Oh, meu Deus, ele fala demais. Ai, estou agoniado. Não, você tem que estar ali presente. Depois que você fizer todas essas perguntas, que ele já está ali mais tranquilo, porque quando ele chega, chega com medo, né? Ninguém chega num dentista pela primeira vez sem estar receoso, no mínimo receoso. Aí sim, depois de tudo isso, aí você diz, agora, seu fulano, vamos ali para a gente fazer o nosso exame, e aí você vai fazer a sua consulta, como você faz, do jeito que você faz, se você usa câmara intraoral, se você faz fotografia, se você faz análise de saliva, o que você faz? Aí você vai levar a sua consulta para a parte técnica. Mas essa parte pessoal, essa parte de conhecer o outro, é o que vai fazer a diferença no momento da sua venda. Dulce, o paciente veio para resolver uma questão. É o que todo mundo... Ah, mas ele veio para fazer uma exodontia. Ele veio para fazer uma restauração. Se ele veio para fazer isso, você vai fazer. O que eu estou trazendo aqui para vocês é quando um paciente lhe procura para fazer um tratamento. Porque fazer uma restauração, fazer uma exodontia, ou fazer uma profilaxia, isso daí todo mundo sabe vender, né? O paciente já veio determinado para fazer aquilo. E não é sobre isso. Eu estou falando que o paciente está ali procurando para fazer um tratamento e muitas vezes um tratamento maior. E quanto maior o tratamento, mais você tem que estudar para fazer o fechamento. Quanto maior o valor, mais você tem que estar preparado ou preparada para fazer esse fechamento. E aí você não vai fazer o fechamento no mesmo dia. Por
quê? Porque se o tratamento é um tratamento maior, você, no mínimo, vai pedir alguns exames complementares. Você vai pedir radiografias, você vai pedir outras coisas, você vai pedir tomografia, outras coisas você vai pedir. Quando você está com tudo pronto, e aí sim você faz o planejamento do seu paciente, você vai apresentar o planejamento e a proposta, que eu chamo de proposta 6 estrelas, numa sessão seguinte. Outro ponto importante, já sai, o paciente esteve ali com você, pagou a consulta, você já disse ao seu paciente, olha, seu fulano, o senhor vai voltar, vai ser o retorno da sua consulta. Não se preocupe, que o senhor não vai precisar pagar uma outra consulta. É o retorno, onde eu vou lhe apresentar o plano de tratamento que eu estou fazendo para o senhor. Então, já vamos deixar aqui marcado, o senhor vai providenciar os exames, e eu já vou aqui deixar marcado, porque o senhor fazendo esses exames hoje, no mais tardar amanhã, eu já recebo esses exames em tal data. Não, doutora, não marque ainda não, porque eu ainda não sei quando é que eu vou fazer os exames. Ok. Passou 2, 3 dias, manda a tua secretária mandar uma mensagem. E aí, seu fulano, já fez os exames, já posso marcar o retorno, e já marca o retorno. Não deixa o paciente solto pelo mundo. Não, já marca, mostra interesse. Sabe o que eu fazia? Quando eu pedia documentação radiográfica, eu já chamava a secretária, já dizia, ó, liga lá para o centro X, que é o centro que eu indico, e já pede para marcar para o seu fulano. Seu fulano, já vá com ela, com a secretária, que ela já vai agendar aí os exames radiográficos do senhor. Pronto. E eu já deixava a consulta de volta marcada. Por quê? Eu não posso deixar o paciente solto. Eu tenho que agilizar todo esse processo. Então, eu marco uma consulta de retorno para apresentar o planejamento e a proposta 6 estrelas. E aí vem a pergunta, né? Como é que você vem apresentando a sua proposta? Sua proposta tem valor? Ou você pega um papel, né, aquele bloquinho ali, pega aquele receituário e vai ali, ó, simplesmente escrevendo na caneta rabiscada. Nós estamos aqui para quê? Nós estamos para sermos dentistas valorizados. Então, tudo tem que estar agregando valor. Então, como é que você vem apresentando sua proposta? Esta proposta está alinhada com seus valores? Qual a impressão que essa proposta causa? Quem apresenta? Às vezes, você está dando ali um planejamento para um paciente de 30 mil, de 40 mil, rabiscado numa folha de papel. Outro dia, um dentista apresentou para uma paciente, eram vários implantes, um planejamento alto, num pedaço de papel. Sabe o que foi que ela disse quando ela chegou na recepção? Ela pegou o pedaço de papel e disse para a secretária, o dentista que passa um orçamento desse valor aqui, nesse papel rabiscado, isso aqui eu tenho vergonha de levar para o meu marido ver. Eu não vou nem levar. Não, mas olha, senhora, não, eu não quero não. Eu vou me embora, vou procurar outra pessoa. Por quê? Porque as coisas têm que estar alinhadas. Então, você tem que ter um bom papel, de preferência timbrado. Ah, eu mando por e-mail. Não, você não manda nada por e-mail. Não é para mandar planejamento por e-mail. Você precisa conversar com o seu paciente. Porque se você mandar por e-mail, vai estar o quê lá? O preço. E você precisa, nesse encontro, mostrar o valor. É aqui que você está mostrando o valor. Você tem que conversar com ele, você tem que trazer os gatilhos mentais. Você tem que entrar nessa negociação segura ou seguro. Não é para mandar a secretária apresentar, a não ser que você tenha um time de vendas que está treinado para isso. Se você não tiver, você vai ter que aprender. Vender uma arte é a arte de resolver problemas ou de realizar sonhos. Sempre pense isso. Vender é a arte de resolver problemas ou realizar sonhos. E é o que você está fazendo. Ou você está resolvendo problemas, ou você está realizando sonhos. Traga para a apresentação do seu planejamento os benefícios do tratamento. O que ele ganha com esse tratamento? Ele ganha o quê? Aumento da autoestima, ele ganha conforto, ele ganha condições para se alimentar, ele ganha qualidade de vida, ele ganha sono, ele ganha beleza. O que ele ganha? Traga os benefícios, enumere os benefícios que o seu tratamento traz para essa pessoa.
Quando você estiver conversando com ele, enumere os benefícios. Mostre provas. Como provas? Eu tenho que ter provas. Prova é um dos gatilhos mentais mais poderosos. Existem outros gatilhos. Existe o gatilho da escassez, da urgência, da plausibilidade, da história, do porquê, da prova social, da novidade, da antecipação, do contraste, da autoridade, da exclusividade, da afinidade, da dor e do prazer. São vários gatilhos que você pode usar no momento da sua negociação. E prova é poderoso. Como é que eu mostro prova? Você tem que ter provas de outros casos. Se você fez outros casos iguais àquele, você abre o seu computador ou você tem um portfólio e você mostra, olha aqui, seu fulano, esse caso aqui é semelhante ao do senhor. Olha aqui como é que ele estava, olha aqui como é que ele saiu. Seu fulano, está vendo isso aqui? Isso aqui foram os pacientes que me mandaram. Olha como eles ficaram satisfeitos. Ah, o senhor está preocupado se o senhor vai ter um pós-operatório com dor? Olha aqui os feedbacks que eu recebi. Doutora, eu estava preocupado, mas o meu pós-operatório foi ótimo. Não senti nada. Que maravilha, que mãos de fadas. Estou satisfeitíssima com o meu trabalho. Meu trabalho ficou lindo. Doutora, agora estou mordendo tudo, estou mastigando tudo. Tudo isso é depoimento. São provas de que você consegue resolver, de que você sabe resolver. Porque o paciente, muitas vezes, ele não fecha por insegurança. Ele se sente inseguro, ele não sabe. Será que ele vai resolver mesmo? Outra coisa, quando o paciente chega para você, se você não é odontopediatra, ele já andou aí por outros lugares. Se ele andou por outros lugares, por que ele não ficou? Se ele não ficou, é porque ele não sentiu segurança. Então, você precisa passar essa segurança. E usar o gatilho da prova é simplesmente fantástico para que você possa fechar os seus tratamentos. Então, você mostra, doutora, eu queria fazer umas facetas em porcelana, mas, sabe, estou vendo umas coisas tão feias aí, os pacientes com aqueles dentes todos brancos, sem anatomia, sem nada. Não, olha, eu vou lhe mostrar esse caso aqui. Esse caso aqui da direita são laminados cerâmicos. Olha a naturalidade, olha as ondas, olha como tem. Tá vendo isso daqui, ó? Esses negocinhos assim meio cinza? Isso daqui é o que dá naturalidade, é a translucidez do dente. Doutora, que fantástico. Ah, doutora, mas de resina. Essa paciente aí da esquerda é uma paciente que trabalhava num consultório e ela queria fazer as facetas de resina. Só que ela não queria fazer onde ela trabalhava. Sabe por quê? Porque ela falou, doutora, lá é tanta resina feia. As resinas de lá ficam aquelas resinas branconas, parece um chiclete. Ela disse, parece um chiclete Adams. Doutora, tem certeza? E eu mostrei os casos que eu fazia e ela se sentiu confiante e fechou. E aí está o caso dela, feitos com resina composta. Então, você tem que ter os casos. Se você não fotografa, passe a fotografar os seus casos, porque é uma das melhores ferramentas para você fechar os tratamentos. Demonstre o valor adicional. Trabalhe os desejos, trabalhe os sonhos do paciente. Como é que vai ser você realizar esse tratamento? Traga a conversa, traga para a conversa o seu diferencial. E você dizer, poxa, eu já realizei centenas de implantes desse tipo, parecido com o seu. Eu já fiz tantas cirurgias disso daqui. Isso vai o quê? Isso vai gerando segurança. As pessoas compram quando elas se conectam com você e quando elas se sentem seguras. Então, existem dois pontos aí. Eu tenho que gerar conexão e eu tenho que fazer com que essa pessoa se sinta seguro comigo. Então, traga, não, eu tenho feito muitas facetas, eu faço muito desse mesmo trabalho aqui. Nossa, já tem anos que eu trabalho com isso, já tem anos que eu trabalho com essa técnica. Mas, Dulce, eu estou começando agora. Se você está começando agora, você já comece a ter o seu arsenal aí, vá, ó, colocando aí na sua pastinha as suas provas. A gente tem que começar de algum lugar. E é claro que uma pessoa que já tem 10, 15, 20 anos de experiência, ela está num lugar diferente de você que está começando agora. Mas se você que está aqui nessa aula, se você que está participando dessa semana está começando agora, você já vai aprendendo para começar certo. Já comece a guardar as suas provas nesse momento para poder ter essas provas aí para o futuro. Então, demonstre o valor adicional. Trabalhe sempre. E os desejos e os sonhos
são os desejos e os sonhos do paciente. E como é que eu vou saber? Você descobriu quando você fez lá, ó, a sua consulta. Quando você fez aquelas perguntas, o que, como, por quê, quando, como, tudo isso, ele lhe respondeu lá. E você anotou. E é com isso que você anotou que você vai conversar com ele, usando as palavras dele. Porque quando você usa as palavras que ele usou, repete as frases que ele usou, isso cria conexão. E é essa conexão que vai fazer com que ele compre. Muitas vezes ele vai dizer o seguinte: a doutora parece que me conhece, parece que estava lendo meu pensamento. Era exatamente isso que eu sentia, era exatamente isso que eu queria. Ele esqueceu o que ele falou. Ele nem lembra mais o que ele falou na primeira consulta, mas você anotou, você prestou atenção. E nesse prestar atenção, é aqui que você vai colocar em ação. Quando você vai trazer o planejamento para o seu paciente, você não pode vir apenas com um planejamento. Você tem que oferecer opções. Você tem que oferecer pelo menos 3. Agora, você não traz os 3. Não é para você trazer ali na mesa os 3, não. Você oferece primeiro o planejamento de maior valor. Porque às vezes o paciente já fecha ali e está tudo certo. E se o paciente diz: doutora, eu queria fazer muito, mas está difícil, e você negocia e não dá. Então você diz: então a gente pode fazer o seguinte: eu tenho uma segunda proposta para você. É uma segunda. Mas, doutora, e esse não era o bom? E essa segunda proposta também é boa? Não, ela também é muito boa, mas é uma segunda proposta. Essa primeira proposta seria a proposta ideal, mas se nesse momento você não pode fazer a proposta ideal, você também não pode ficar sem nada. Porque se você ficar sem nada, as consequências são essas, essas e essas. Aí eu trago aqui uma segunda proposta para você. Então você tem que ter, eu sempre brincava com os meus pacientes, que eu dizia o seguinte para eles: eu dizia, olha, é o seguinte, aqui eu tenho proposta de A a Z. Você só não vai fechar comigo se você não tiver gostado de mim. Se você terminar, se eu terminar de lhe apresentar e você disser que não quer, eu vou ter certeza absoluta que você não foi com a minha cara. Porque eu vou ter proposta para você. Eu vou ter algo que vai ser bom para você. Bom para mim e bom para você. Eu sempre deixava muito claro, bom para mim e bom para você. Não me tire o prazer. Uma vez eu disse isso para o paciente. Ele ficou ali, ó, mais de 1h30, ainda bem que ele era o último, na negociação. E chegou um momento que eu disse, olhei para ele e falei: olha, eu já cheguei aonde eu poderia chegar. Daqui para frente, se eu aceitar essa negociação, eu vou ser muito clara com você. Você está me tirando o prazer de fazer o seu tratamento. Você gostaria de ser atendido por uma dentista que não está tendo nenhum prazer em fazer o seu tratamento? Ele riu e disse: essa doutora é fogo, viu? Nossa, tá bom. Fecha. Porque a gente está ali no momento de negociação. O tratamento dele era uma reabilitação grande, um valor que ele jamais pagou em outro dentista. Então ele estava realmente assustado. Mas ele fechou e fez o tratamento. Então, ofereça opções. Além disso, você tem que lidar com as objeções. Quais são as objeções? Está caro. Caro com relação a quê? Me diga assim, você tá comparando esse tratamento com o quê? Eu estou comparando com, sei lá, com uma viagem. Não. Mas você não pode comparar um tratamento odontológico com uma viagem. São coisas diferentes. Você tem que comparar. Eu não comparo uma laranja com uma banana. Eu comparo essa laranja com outra laranja. Então, eu preciso entender o que é para você caro. Aí eu vou pensar, o que é que eu preciso lhe dizer ainda que você não entendeu? Que mais? O que ficou ainda sem você entender? Que você ainda precisa pensar? O que é que eu posso ainda trazer para clarear ainda mais as suas dúvidas? Você vai fazendo perguntas. Aí eu vou falar com meu marido e ligo depois. Essa objeção você já quebra antes. Porque você já percebe na sua conversa, lá na primeira sessão, que essa pessoa não tem como tomar a decisão sozinha. E lá na primeira sessão você pergunta: existe alguém que vai ser responsável pela decisão de você fechar o tratamento comigo? Existe, meu marido. Então vamos fazer o seguinte: quando eu marcar o seu retorno para explicar o seu planejamento, eu gostaria que ele viesse junto. Porque eu já explico tudo para vocês dois. Pronto, já quebra essa história de que eu vou mostrar o meu marido. Aí eu vou falar com fulano.
traga o fulano que nós vamos apresentar para o fulano também. Dulce, essas técnicas, elas vão conseguir fechar 100%? Não, mas vão aumentar e muito o fechamento de vocês. Porque é assim que as coisas acontecem quando a gente entende e quando a gente faz essas pequenas técnicas. Eu digo sempre que a melhor técnica é cara de paisagem. Eu mostro o valor do tratamento e fico ali, ó, calada. Quem primeiro fala, perde. Eu fico calada. E aí eu espero o paciente falar. E ele sempre fala. E se ele não falar, se ficar aquele silêncio, você pergunta. Você diz, tem mais alguma dúvida? Como é que a gente pode fechar? O consultório estava bem parado, sabe? Assim, estagnado, eu estava assim, desanimadíssima. Um marasmo mesmo. Estava vindo forçada, sim, tinha que vir, né? Trabalhar para pagar as contas, desestimulada mesmo, com vontade de parar, de largar tudo. Eu tinha assim até medo, vergonha de cobrar mais. Mas agora eu estou muito mais segura. É papo mesmo. Eu vou, cobro, dou orçamento e estou recebendo. Ai, eu vibro. Primeiro orçamento que eu dei assim, na lata. Fiquei esperando a reação, né? Mas segura, tranquila, não demonstrando nada. Aí ele, doutora, como é que a senhora quer? Vibrei por dentro, eu estava um vulcão em erupção de felicidade. Estou faturando mais do que antes da pandemia. Então, estou toda tranquila, está uma melhora crescente. Então, estou muito feliz, muito satisfeita. E é isso que a gente vê acontecer consistentemente quando se tem o conhecimento certo e se aplica esse conhecimento. Um outro ponto importante, flexibilize o pagamento. Essa história de dizer, é 10 mil, como é que eu pago, doutora? Você dá uma entrada e o resto daqui a 30 dias. Se eu perguntar para você, você tem 10 mil para fazer 5 e 5? Não, não tem. Mas você faria se houvesse uma flexibilidade de pagamento? Sim, faria. Então, você precisa flexibilizar esse pagamento. Você precisa ter uma boa política de negociações. Ter boa política de negociação não é dar descontos. Não. É oferecer vantagens. Muitas vezes você vai oferecer uma vantagem, porque numa negociação, quando a outra pessoa sente que ela está ganhando, ela fica feliz. Uma negociação tem que ser ganha-ganha. Ambos ganham. Quando ambos ganham, todos ficam felizes. Você faz uma negociação, você termina, você diz, poxa, eu acho que eu fiz uma negociação ruim. Isso é ruim. Então, todos têm que ganhar nessa negociação. Então, tem uma flexibilidade de pagamento, tem uma flexibilidade de negociação, não é para assumir juros de cartão das pessoas, não é para assumir juros de boleto, não é nada disso. Você ter uma boa negociação, como fazem as franquias. As franquias, o que é que elas fazem? Elas têm um leque de negociações. Elas fazem um tratamento em 12 vezes, em 24 vezes. Dulce, como é que eu faço isso? Eu não sei fazer isso. É por isso que você precisa de mais conhecimento e de acesso a outras informações para que você possa trazer essa política de negociação também para o seu consultório. E aí, ao final de tudo isso, você convida para a ação. Como é que o senhor prefere fechar? À vista ou parcelado? Não é, e aí, vai fechar? Quando eu pergunto, vai fechar sim ou não? Como é que o senhor prefere fechar? À vista ou parcelado? Já podemos marcar para começarmos na próxima semana? A gente já pode marcar para a gente começar na próxima semana? É assim, você chama para a ação. As pessoas precisam ser conduzidas para a ação. Quando você diz, e aí, como é que você vai fechar? Como é que você prefere fechar? A gente vai fazer à vista ou a gente vai fazer parcelado? Aí a pessoa... E aí, a gente já pode marcar para começar na próxima semana? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fechar? À vista ou parcelado? É assim que a gente vai levando a pessoa para tomar a decisão. E sabe por que isso? Aí a pessoa diz assim do outro lado. Isso é insistência. Isso não é insistência. O nosso cérebro, ele adora ficar livre da tomada de decisão. Sabia disso? O nosso cérebro, ele vive querendo economizar energia. Então, quando a gente traz gatilhos mentais, o que é o gatilho mental? É algo que vai fazer com que você faça uma tomada de decisão muito mais rápida. E quando eu faço uma tomada de decisão rápida,
eu diminuo o meu gasto energético e o cérebro adora, porque ele não quer ficar gastando energia. Porque o cérebro, ele ainda vive lá na pré-história. Ele acredita que ele ainda precisa poupar energia para que a gente possa lutar ou fugir na hora que chegam os animais ferozes, os tigres, né, dentro de sabre. Aí ele diz assim, não preciso ficar economizando aqui energia. Só que ele não entendeu que a gente não está mais na pré-história. Que a gente está hoje e que os nossos perigos são outros. Então, quando você vai levando o seu paciente através de quebra de objeções, através de gatilhos mentais, fazendo as perguntas certas e conduzindo, e você vai conduzindo de forma ética e de forma tranquila e segura, não é ser insistente, não é ser desesperado, não é ser angustiado, não é ser ansioso, não é isso. O cérebro da pessoa diz assim, ai, graças a Deus, que eu já nem tenho mais que ficar gastando energia para decidir. Já foi decidido. É assim que se faz o bailado da venda. Porque venda é algo como se fosse um bailar. É o ir e vir. E sempre em uma dança, alguém conduz essa dança. Quando não existe o condutor da dança, a dança não se faz de forma eficiente. E quem é que vai conduzir essa dança? Você ou seu paciente? Sempre alguém vai conduzir. Então, eu lhe convido a você conduzir a sua dança. É você que tem que levar, é você que tem que ensinar, é você que tem que dizer quais são os passos a serem tomados. Como vender mais? Como aumentar o meu faturamento? Através dessas técnicas. Através exatamente de você colocar as estratégias que nós vimos na aula 2, de você perceber quais são os pontos negativos, quais são os pontos cegos que você está cometendo no seu consultório, que nós vimos na aula 1, e trazer para toda a sua clínica, para todo o seu consultório, uma comunicação assertiva, uma comunicação alinhada com o dentista de valor que você é, fazer com que o seu paciente tenha uma experiência fantástica durante toda a sua jornada, durante toda a jornada do cliente, no antes, no durante e no depois. Aí sim, eu consigo vender mais e eu consigo sim aumentar o faturamento, e não só o faturamento, mas a lucratividade do meu consultório. A questão é que 15% das pessoas percebem que é uma oportunidade, mas só 3 pessoas agem. 3% das pessoas agem. O que eu estou trazendo para vocês aqui, durante essas 3 aulas, né? Na aula 1, eu mostrei os pontos cegos. Na aula 2, eu mostrei 5 estratégias, mas eu falei, lá existem muitas outras estratégias para você aumentar o faturamento. A gente falou só de faturamento, mas faturamento e lucratividade são coisas diferentes. A gente tem que aumentar o faturamento, sim, mas a gente tem que aumentar a lucratividade, e aí é uma outra história. E a gente trouxe aqui, nessa aula 3, um processo de vendas mostrando para vocês como é que vocês vão fazer todo o passo a passo, desde o momento em que o paciente chega para a primeira consulta. E como eu disse anteriormente, eu hoje vou apresentar uma proposta, uma oferta valiosa para vocês. A nossa aula 1, nossa aula 2 e nossa aula 3 vão ficar disponíveis até o próximo domingo, às 23h59. E você que está aqui, você que gostou, você que está tirando valor, você já comenta com outros colegas, passa o link e faz com que eles vejam a nossa semana. E o que eu quero trazer para vocês agora, nesse momento, o que eu quero que vocês conheçam, é exatamente o nosso programa chamado Programa Dentista de Valor. Eu quero pedir permissão a você que está aqui, para que eu possa apresentar o Programa Dentista de Valor. Então, se você me dá permissão, escreve aí nos comentários. Eu permito que você apresente. Eu quero que vocês falem aí. Eu só vou apresentar o Dentista de Valor se você, independente de qualquer coisa, se você permitir que eu apresente para você o Dentista de Valor. Então, coloque aí nos comentários, eu permito que você apresente o Dentista de Valor. Bota aí, permito, aí eu vou saber que você está permitindo que eu apresente. O Dentista de Valor é o nosso programa. É um programa que anteriormente se chamava Dentro do Consultório Fora do Quadrado,
mas que hoje chama-se Dentista de Valor. Para quem não é este programa? Esse programa ele não é para quem quer milagres. Esse programa ele não é para quem quer continuar na zona de conforto. Esse programa ele não é para quem não quer realizar. Esse programa ele não é para quem não tem humildade de aprender e colocar em prática. Mas para quem é este programa? Esse programa é para quem quer acelerar os seus resultados. Esse programa é para quem quer sair dessa zona de conforto desconfortável. Esse programa é para quem quer se valorizar. Esse programa é para quem quer conhecer o seu negócio, para quem quer aprender a fazer captação de pacientes, atendimento de excelência, fidelização, vendas e gestão. Gestão de forma simples e descomplicada, porque eu não faço nada complicado. Tudo meu tem que ser muito descomplicado, porque eu sei que o dentista não tem tempo de ficar fazendo aquela gestão super, ultra complicada. Esse programa, ele é para você que é um dentista que trabalha sozinho, para você que é um dentista que tem só uma secretária, para você que tem uma cadeira apenas, para você que tem 2 cadeiras. Esse programa ele não é para você que tem uma clínica gigante, não. Ele é para você que não tem time de vendas, é para você que muitas vezes está fazendo aí todas as atividades e não consegue sentar e pensar no seu consultório. Então, ele é para você, dentista, de consultório pequeno, de consultório médio, de consultório com uma cadeira, 2 cadeiras, com uma pessoa, trabalhando só, trabalhando com uma, com 2 ou com 3 pessoas. É você que tem 2 cadeiras ou uma cadeira só e que tem outros dentistas também trabalhando para você. Então, esse programa, ele é para você. No programa Dentista de Valor, nós temos encontros ao vivo e nós temos uma parte gravada. Então, nós temos uma parte gravada. Nessa parte gravada, nós temos 6 módulos. Quais são esses 6 módulos? Eu digo que são os módulos dos 6 Cs. Clareza, consistência, congruência, consistência, caminho, caminhada e conquista. É o método 6 Cs. Durante essa parte gravada, você vai estar ali trabalhando para destravar a sua mente, para você perceber o que é que está acontecendo que não está deixando você caminhar. Além disso, nós vamos ter 10 encontros ao vivo comigo. São aulas que acontecem quinzenalmente, dia de segunda-feira, a partir das 8 horas, onde a gente vai trabalhar esses temas: metas, gestão financeira, valor de hora clínico, precificação, negociação e vendas, posicionamento, perfil comportamental, fidelização e índices para uma gestão simples. Nós vamos ter essas 10 aulas e, além dessas 10 aulas, nós sempre temos, eu digo que ele é um programa vivo. Dependendo da turma, a gente traz aulas extras. Dependendo da turma, eu sinto a turma, poxa, essa turma precisa de tal coisa. E aí a gente coloca aquela tal coisa nas aulas ao vivo. Então, são encontros quinzenais comigo durante 1h30, 2 horas, depende do tema, depende da interação da turma, depende do que a turma conversa e pergunta. Então, o Dentista de Valor, ele tem uma parte gravada, que são 6 módulos, com aulas curtas, direto ao ponto, objetivas, aulas de 10, 15 minutos, para você fazer ali aquelas tarefas, e a gente tem os nossos encontros ao vivo. O nosso programa Dentista de Valor, como eu disse, ele tem 6 módulos gravados, que são os 6 passos: clareza, congruência, caminho, caminhada, consistência e conquista. Módulos curtos, aulas curtas, direto ao ponto, para que você vá, então, destravando, fazendo escolhas, vendo quais são os pontos de melhoria do seu consultório. A gente fala lá de produtividade, a gente fala lá de você melhorar a sua qualidade de atendimento, a gente fala de como você fazer escolhas, de como você deixar coisas que não servem mais, como fazer escolhas para que você possa agora caminhar numa outra direção. Então, é um leque, assim, de assuntos, e eu digo para vocês, esse nosso programa, ele sempre foi muito querido. Por quê? Porque ele é um programa que ele vai além, muito além do seu negócio consultório. Porque eu sempre acreditei
que um negócio ele só será tão grande quanto grande for o seu dono. Então, para que você tenha clareza, para que você tenha congruência, para que você trace o seu caminho, faça a sua caminhada, seja consistente e chegue na sua conquista, você tem o quê? Você tem que trabalhar você para que você tenha combustível para ir nessa jornada. Porque essa jornada é uma jornada que você vai ter que ter muito gás para fazer. Porque não existe milagre. E aqui eu não vendo milagre. Se você tiver a fim de milagre, não é no nosso programa Dentista de Valor. O nosso programa Dentista de Valor, vai exigir que você se dedique, que você faça as tarefas, que você venha às aulas e que você faça o que precisa ser feito, colocando em prática no seu consultório o que a gente vai ensinar. No Dentista de Valor, você vai receber alguns bônus. Quais são esses bônus? Bem, o primeiro bônus que você vai receber é o nosso método 3Ps. O nosso método 3Ps, ele é um método, por isso que ele chama 3Ps, são pacientes particulares permanentes. São 3 módulos. Neste método, você vai aprender captação e vendas mais direto ao ponto. Então, no módulo 1, que chama Arrumando a Vitrine, você vai arrumar todas as suas mídias, toda a sua parte de marketing, suas redes sociais, seu Google Meu Negócio, vai arrumar tudo. Para quê? Para que no segundo módulo você trabalhe a captação dos seus pacientes de forma orgânica ou através de tráfego. E no módulo 3, vamos vender. Você já arrumou a vitrine, você trouxe os pacientes, agora está na hora de vender. Esse nosso programa, ele hoje tem o valor de R$ 997. E você, ao entrar no Dentista de Valor, você vai receber por 0 esse método 3Ps. Você vai receber também o nosso programa Comportamento Financeiro de Sucesso. São 4 módulos. O primeiro módulo fala de crenças sobre o dinheiro. O segundo módulo fala sobre como fazer o dinheiro, porque a gente não ganha, a gente faz. O terceiro módulo, a gente fala sobre guardar o dinheiro. E no quarto módulo, a gente fala sobre multiplicar esse dinheiro, que é trabalhar a parte de investimentos. Por que a gente tem esse programa? Porque a gente percebeu ao longo do tempo que os dentistas eles têm algumas dificuldades com relação ao dinheiro. Não só de fazer o dinheiro, mas muitas vezes de guardar esse dinheiro, de ter uma reserva, de saber onde investir, aonde fazer essa reserva, sua reserva pessoal, sua reserva do consultório, porque a gente precisa ter reserva, sim. Você trabalha, imagina se você fica doente, como é que faz? Imagina se acontece outra pandemia, como é que faz? Muitos dentistas quebraram durante a pandemia porque não tinham essa reserva. Então, é muito importante que você tenha um comportamento financeiro de sucesso, porque dinheiro está relacionado com comportamento e com mentalidade. Então, esse programa Comportamento Financeiro de Sucesso, hoje, se você quiser comprar, eu quero comprar só esse programa. Ele custa R$ 697. E você vai levar por 0. Você entrando no Dentista de Valor, você vai levar esse programa por 0. Além disso, você vai levar o nosso mini curso, que são 5 estratégias para dobrar o seu faturamento. Então, são 5 aulas direto ao ponto, com estratégias aplicáveis imediatamente para você dobrar o seu faturamento. Eu quero comprar esse. Esse é um mini curso, só com 5 aulas pequenas, ele custa R$ 97 e também você vai levar por 0. Além disso, você vai ter um planner, que eu digo que é o planner Chega de Desculpas, com 360 ideias para você postar nas suas redes sociais. Você vai postar nas suas redes sociais, esse planner ele tem 360 ideias. Chega de desculpas, por quê? Porque você não vai imaginar, eu não tenho ideia. Você abre lá o planner e o planner vai lhe trazer ideias para você colocar coisas no seu feed, para você fazer os seus stories, para você fazer os seus reels. Então, não tem mais desculpa para você não se colocar nas redes sociais. O tempo que você gastaria, o investimento que você gastaria com alguma empresa ou agência, não seria menos de R$ 500. Então, esse planner, você hoje
Se você quiser adquirir, mas você não vai adquirir porque ele está dentro do nosso programa. Esse daí eu não vendo, esse daí está dentro do nosso programa. Se fosse vender, ele teria o valor de R$500. Além disso, você vai ter scripts de mensagens, com mensagens para suas secretárias, que hoje tem o valor de R$97. Como é que ela vai atender, como é que ela vai responder, o paciente quer marcar, o paciente quer desmarcar, como é que ela vai lembrar o paciente, todos os scripts para que você apenas ajuste a sua realidade e ajuste ao seu jeito de falar, a sua maneira de ser. Mas aí você nem precisa pensar, é só copiar e colar. Além disso, você vai ter os primeiros passos construindo o seu Instagram, que também é uma aula bônus. Então, também vai ter essa aula que é direto ao ponto, passo a passo, de como você organizar o seu Instagram. Como é que você faz a sua bio, o que é que você bota no seu feed, se vai ser um Instagram só, se vai ser Instagram pessoal, se vai ser Instagram profissional. Todas essas dúvidas que vocês têm também está aqui nessa aula, construindo o seu Instagram. Então, se você hoje for comprar o método 3Ps, o comportamento, método 3Ps por R$ 997, comportamento financeiro de sucesso, R$ 697, 5 estratégias que dobram o seu faturamento, R$ 97, 360 ideias para postar, R$ 500, e scripts para sua secretária, R$ 97, só aqui você teria que pagar R$ 2.388. Quando você soma tudo, você tem R$ 2.388. E você vai levar por zero. Custo zero. Você não vai pagar nada pelo método 3Ps, pelo comportamento financeiro de sucesso, pelas 5 estratégias que dobram seu faturamento, pelas 360 ideias para postar e muito menos pelos scripts para as secretárias. Mas, veja, nós vamos abrir, prestem atenção, nós vamos abrir as inscrições para o nosso programa Dentista de Valor na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Por isso que eu disse que ficasse comigo até o fim, porque o que eu vou dizer para você aqui, muitas pessoas que não ficaram até o fim, elas não vão saber. Entenda. Nós vamos abrir as inscrições para o nosso programa Dentista de Valor, segunda-feira, às 8 horas da manhã. As inscrições, elas ficam abertas de segunda-feira, às 8 horas da manhã, até a quarta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Mas, as pessoas que se inscreverem entre 6 e 8 horas da manhã, mas, Dulce, você não disse que só vai abrir às 8? Calma. As pessoas que se inscreverem entre 6 e 8 horas da manhã, essas pessoas vão ter 1 hora de mentoria individual comigo. Não é em grupo, é comigo. Onde nós vamos traçar as estratégias para os próximos 6 meses do seu consultório. 1 hora hoje individual comigo, ela tem o valor de R$ 1.500. Mas isso é somente para quem fizer as inscrições nas primeiras 2 horas. Mas eu quero fazer as inscrições nas primeiras 2 horas. O que é que eu faço? Nós vamos agora, nesse momento, colocar aí um link. É o link, veja, a gente vai colocar agora aí nos comentários. E esse link também está, se você procurar na descrição desse vídeo, tem um link, que é um link que a gente chama de link da pré-inscrição. É um link, tá? Que é uma ficha de pré-inscrição. Veja, você não está se comprometendo com nada. Você não está se inscrevendo ainda. Eu não estou lhe chamando para você se inscrever. Você vai clicar nesse link e você vai fazer uma pré-inscrição. Para as pessoas que fizeram esta pré-inscrição, nós vamos mandar o link às 6 horas da manhã. Então, você vai ter tranquilamente, entre 6 e 8 horas da manhã, você vai ter possibilidade de fazer a sua inscrição tranquilamente. Então, 6 horas, você se acorda, já vai estar lá o link que eu vou enviar para você fazer a sua inscrição.
Somente quem fizer, quem preencher essa ficha de pré-inscrição. Vou repetir. Somente para quem preencher essa ficha de pré-inscrição, que está aqui, ó, na descrição da nossa aula, tem um link. E aqui nos comentários, o nosso suporte também está colocando o link para que você clique e preencha a sua ficha de pré-inscrição. Quando você preenche a sua ficha de pré-inscrição, você não está se comprometendo, ok? Você está somente dizendo assim, peraí, eu vou ver o que dá, vou ver se dá para mim. Você preenche e quem preencher, a gente vai mandar a ficha, a gente vai mandar o link de inscrição para o programa Dentista de Valor às 6 horas da manhã e você tem de 6 às 8. 8h01, você se inscreveu? Não, não tem mais. A partir de 8 horas, a gente vai liberar o link para todas as pessoas que se inscreveram na nossa semana. Então, somente para quem fizer inscrição nas primeiras 2 horas, vai ter direito a todos os bônus que eu falei anteriormente, mais 1 hora de mentoria individual comigo. Então, se a gente juntar todos os bônus que a gente falou anteriormente, mais os 1.500, que é a minha hora, você vai levar um bônus de R$ 3.888. R$ 3.888 por 0. Tudo isso você vai levar por 0. Quando você fizer a sua inscrição no Dentista de Valor, e se a sua inscrição for feita nas primeiras 2 horas, você vai levar tudo isso por 0. E tudo isso, o programa Dentista de Valor e todos esses bônus, você pode fazer a sua inscrição no nosso programa por apenas 12 parcelas de R$ 299,11. Ou à vista por R$ 2.997. O que dá R$ 8,30 por dia. Então, você está investindo em você R$ 8,30 por dia. Se você fechar um tratamento, eu vou investir R$ 2.997. Se você fechar em um ano apenas um tratamento de R$ 3.000, você já pagou o programa. Existe alguma possibilidade de você, em um ano, não fechar nenhum tratamento de R$ 3.000? Com certeza que não. Se você investir, né? Não, eu não posso pagar agora o programa à vista. Eu preciso do programa, mas eu tenho que fazer parcelado aí de 12 parcelas. Ok, R$ 299. Se você vender algo de R$ 300, uma coisa de R$ 300 por mês, você já está pagando o programa. Então, essa é a oportunidade que eu estou trazendo para vocês agora, nesse momento, para que você já chegue em dezembro diferente, para que você daqui a um mês já me mande aquelas mensagens que eu recebi dos alunos que entraram recentemente na última turma do programa Dentista de Valor. Então, este programa, com todos esses bônus, olha aí, ó, só de bônus, você tem aí R$ 3.888. Só de bônus, que você vai levar por 0. Você vai levar tudo isso, mais o programa Dentista de Valor, por R$ 2.997 à vista, ou 12. Ah, mas eu quero de 6, de 8. Não tem problema. Você entra na página e você escolhe em quantas prestações você quer. Você pode parcelar até em 12 prestações, e se for em 12 prestações, vai ser R$ 299,11. E lá, você, quando entrar na página, quando você botar, eu quero 2 prestações, 3 prestações, a própria página ela vai lhe mostrando qual vai ser o valor das suas prestações. Então, 1 hora de mentoria individual, o método 3Ps, o comportamento financeiro de sucesso, 5 estratégias que dobram seu faturamento, 360 ideias para postar, scripts para secretária, programa Dentista de Valor, tudo isso teria um custo de quê? R$ 6.885. E hoje você está levando por apenas R$ 2.997.
Então, tudo isso, se a gente juntasse, teria o valor de 6.885 e hoje você está levando por apenas 2.997. Essa é a oportunidade que eu estou trazendo para você, para que você aprenda a trabalhar com o seu consultório como se fosse um negócio. Comece a encarar o seu consultório como um negócio, porque só assim você vai ter um consultório lucrativo. Então, tá aí. 12 de R$ 299,11 ou 2.997 à vista, o que dá R$ 8,30 por dia. Então, fica pensando, R$ 8,30 por dia. Será que eu não tenho R$ 8,30 por dia? Todos nós temos. Formas de pagamento: Pix, cartão e boleto. E no momento que você entra no programa, você tem acesso poucos minutos após a sua compra. Então, para você, se comprometa com você. Preencha a ficha de inscrição. Preencha a ficha de inscrição, agora você já sabe qual é o valor, você já sabe quais são os bônus. Preencha a ficha de inscrição. Poxa, eu tenho até segunda-feira para pensar como é que eu vou pagar. Eu não tenho cartão, eu vou pegar um cartão emprestado. Eu posso usar 2 cartões? Sim, eu posso usar 2 cartões. Se você tem qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte. Nós estamos aqui para lhe auxiliar, para que você faça parte desse programa Dentista de Valor. Não tem mais como você adiar, porque é aquela história. Quanto mais você adia, mais outras pessoas vão tendo acesso a esse conhecimento e as pessoas estão passando na frente. Então, quando você diz, eu não sei se é para mim, você quer ter um consultório lucrativo, então ele é para você. Eu não quero ter consultório lucrativo, então ele não é para você. Eu vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar quanto tempo? No começo, quando a gente abriu esse programa, que foi em fevereiro, no ano que começou a pandemia, fevereiro de 2020, muita gente disse assim, eu vou esperar a pandemia acabar. E os dentistas que entraram durante a pandemia foram os dentistas que voaram, foram os dentistas que dobraram, triplicaram seu faturamento, que tiveram resultados, enquanto outros ficaram esperando que alguma coisa acontecesse ou que a pandemia acabasse, enquanto os outros estavam ali, nadando de braçada. Então, não espere, porque o momento é agora. Eu já comprei muitos cursos. Muitos cursos, ok, isso não é um curso, é um programa de aceleração. Eu vou estar ali com você, a cada 15 dias, lhe orientando. Não é um curso que eu vou entregar e não vou lhe ver mais. Ao contrário, eu pego na sua mão, eu pergunto, eu cobro. Por quê? Porque eu quero ver os seus resultados. Eu quero que você... Não existe nada que me deixe mais feliz quando eu vejo o resultado de aluno. Eu vou me organizar. Eu vou me organizar financeiramente? Como assim? Não, eu não me organizo para ter o programa. É o contrário. O programa vai fazer com que eu me organize. O programa vai fazer com que eu faça o dinheiro. Eu não faço o dinheiro para entrar. Quando você fizer o dinheiro, você não precisa mais do programa. Você já está organizado. É o contrário. O programa vai lhe ajudar a se organizar financeiramente. Então, chega de desculpas. Essa é a nossa hashtag. Chega de desculpas. Vamos usar e vamos honrar essa hashtag. Chega de desculpas. E vamos tomar essa decisão e fazer acontecer. Vamos preencher. O que a gente tem que fazer agora? Preencher a ficha de pré-inscrição. Onde está, Dulce, a ficha de pré-inscrição? Está aqui na descrição do nosso vídeo. Está aí também nos comentários que o nosso suporte está colocando. Dulce, eu agora não achei, não achei de jeito nenhum. Entre em contato com o nosso suporte e pede que a gente manda para você essa ficha de pré-inscrição, ok? Então, quando a gente quer, a gente faz com que as coisas aconteçam. Bem, vamos imaginar que você entrou no programa e você disse, não, esse programa não é para mim. Bem, se você entrou no programa e você percebeu que o programa não é para você, em 7 dias eu lhe dou uma garantia incondicional. Não tem problema nenhum. Você escreve, diz que não gostou e a gente devolve o seu dinheiro integralmente, sem perguntar, sem querer esclarecimento, sem nada. Por quê? Porque eu quero apenas as pessoas que estão comprometidas com seus resultados e que querem ficar junto comigo. As pessoas que não estão satisfeitas, eu não faço
nenhuma questão que elas estejam comigo. E lhe dou uma outra garantia, que é uma garantia condicional. Se em 90 dias você me disser que o programa não deu nenhum resultado para você, você vai me provar que você assistiu todas as aulas, que você fez todas as tarefas e que ele não deu resultado. E aí eu vou traçar um planejamento estratégico para você em particular. E você vai colocar em prática por mais 30 dias. Se nesses 30 dias você disser para mim, não deu certo, e você me provar que você fez tudo o que eu tinha dito para você fazer, eu não só devolvo o dinheiro que você investiu, como eu lhe pago mais R$500. Por quê? Porque você perdeu o seu tempo e eu quero ressarcir você do seu tempo perdido. E por que a gente faz isso? Porque a gente confia no que a gente entrega. Porque eu confio no método. Porque eu sei que quando o método ele é executado, ele vai dar resultado. Transformou, assim, a minha vida. Após tantos anos de carreira, que são mais de 30 anos, a maneira como eu faço um orçamento, uma cobrança, a parte de gestão financeira, gestão de tempo, mudou totalmente. Então, isso transforma a vida da gente em rendimentos, não é? Em satisfação, em alegria de trabalhar. E na parte pessoal mesmo também modificou, porque a gente passa a ter muito mais tempo para poder fazer também aquelas coisas de lazer que a gente tanto gosta, mas da maneira como eu vinha fazendo tudo errado, estava tudo aos atropelos, eu andava bastante cansada e em certos momentos pensava mesmo em desistir da carreira. Eu amo a carreira hoje. Então, método executado, eu confio no resultado e por isso eu lhe dou duas garantias. Uma garantia incondicional e uma garantia condicional de 90 dias. Mas, Dulce, por que você não vai liberar agora? Por que você não abre as inscrições agora? Eu queria comprar logo agora. Primeiro, porque existem pessoas que estão assistindo em horários diferentes e eu quero que todo mundo entre no mesmo momento. Existem pessoas que querem entrar, mas que não têm o cartão agora. Elas vão se preparar, elas vão procurar uma pessoa que possa pegar o cartão, e é justo, a pessoa veio, assistiu a aula 1, 2 e 3, e eu dizer assim, olha, vão ser só as próximas 2 horas, não seria justo com essas pessoas. Então, eu vou deixar para que as pessoas, nas primeiras 2 horas da segunda-feira, entre 6 e 8 horas da manhã. Primeiro, eu quero que você se prepare para essa oportunidade. Você vai pensar, vai preencher a sua ficha de pré-inscrição e você vai ver como é que você vai pagar. Se você vai pagar com Pix, se você vai pagar parcelado, se você vai pagar à vista. Se você tem dúvidas, você pergunta, entra em contato com o suporte e aí na segunda-feira, às 6 horas da manhã, você então faz a sua inscrição. Nós estamos chegando ao fim da nossa semana e o que eu quero dizer para vocês é que suas decisões são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Quando você decide, eu vou decidir entrar, eu vou decidir fazer diferente, eu decidi que dá um basta, eu decidi que é hora de mudar, que é hora do chega. Quando eu decido, eu mudo, eu determino o meu destino. Eu não posso ficar acomodada dizendo, mas essas condições, mas isso, não. Responsabilizando os outros. Eu tenho que tomar para mim a decisão, a minha autorresponsabilidade. E é isso que vai fazer com que haja uma mudança no seu destino. Quando a gente terminar a nossa aula de hoje, como eu tenho feito sempre, eu vou colocar lá no nosso Instagram, lá no feed, um card, e vocês vão comentar qual foi o maior insight da aula 3. O que é que você mais aprendeu, o que é que você mais gostou da aula 3. Além disso, nós vamos também disponibilizar o PDF da aula 3. Vai lá no nosso direct e escreve PDF. PDF 3, a gente vai mandar o PDF 3 aí para você. Não esquece de divulgar a nossa semana. Não esquece de comentar lá nessa postagem do Instagram. Não esquece de baixar os PDFs e não deixe de fazer a sua pré-inscrição. Porque essa, possivelmente ser uma coisa que a gente vai alinhar ainda, que a gente vai conversar, mas possivelmente essa vai ser a última turma do nosso Dentista de Valor esse ano. Porque eu quero cuidar das pessoas
que estão agora, nesse momento, no nosso programa Dentista de Valor. Então, várias pessoas, muitas pessoas, centenas de dentistas já acreditaram nesse programa. Centenas de dentistas já tiveram os resultados que vocês viram aqui, algumas pessoas que deram seus depoimentos. Centenas de dentistas tiveram esses resultados, porque elas fizeram o programa e colocaram em prática. E é isso que a gente tem quando a gente coloca o programa, quando a gente encara o programa com responsabilidade, faz o que ele manda fazer, e são esses os resultados que a gente tem. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram a aula 1, que assistiram a aula 2, que assistiram a aula 3, que estiveram aqui comigo, que comentaram nas nossas postagens, que fizeram perguntas, que interagiram, que colocaram a nossa hashtag. Eu quero agradecer porque essas semanas elas são feitas para você. Eu quero agradecer a você que divulga, que fala, que comentou, que interagiu, que esteve aqui presente, e eu quero honrar você e lhe dizer que você que esteve aqui presente, você que está comprometido com o seu momento de mudança, você que vai preencher a sua ficha de pré-inscrição, eu lhe espero na próxima segunda-feira para que a gente comece uma nova caminhada juntos, porque aqui, durante essa semana, o meu objetivo é despertar em vocês, é mostrar que existe essa possibilidade. Mas é lá dentro, porque o dinheiro, ele é agente de transformação. Quando você se compromete financeiramente, você tem mais possibilidades de fazer acontecer. Então, é esse o convite que eu deixo aqui para você. Faça a sua pré-inscrição, faça a sua inscrição na segunda-feira e vamos juntos para que o final do ano, desse ano de 2023, seja muito diferente do ano passado e que você possa já começar o próximo ano já colhendo novos frutos, os frutos da sua decisão. Um beijo grande e eu te espero lá dentro do nosso programa Dentista de Valor.